Bem, antes de tudo, isso não é uma recomendação de investimentos. É apenas análise de alguns fundos que estão meio descontados, na minha opinião. Bem, alguns dias atrás, a taxa Selic chegou a 15% ao ano. Bem, por mais que isso seja ruim para muita gente, inclusive nós, isso pode ser bom de algum modo. Você vai falar, não, Gabriel, você tá louco da cabeça, é impossível ser bom. Bem, para quem investe, é bom sim. Eu vou explicar para você. Bem, quando a gente quer investir nosso suado dinheiro, a gente quer comprar os ativos descontados, que significa a gente quer pagar pouco por ótimos ativos. E a gente só consegue pagar pouco quando a taxa de juros do Brasil tá alta, quando ninguém mais acredita no Brasil. Bem, existe uma frase que eu uso para investir que o maior do mundo falou, que é o Warren Buffett, que é: compre aos sons dos canhões ou invista ao som dos violinos. Ou seja, quando tu não tá vendendo as suas ações, tu não tá vendendo seus fundos, tá tudo caindo, você tem que comprar. Esse é o momento perfeito de comprar, porque tá tudo barato. Inclusive, vou fazer mais um vídeo depois de ações, que eu acho que vão se prever contra a crise que tá tendo dessa guerra, que vai estourar, vai se tornar guerra, mas isso vai ficar com o próximo vídeo. Hoje a gente vai falar de 3 fundos imobiliários que estão bem descontados. Um deles é de logística. Para mim, logística é o melhor ramo de setor de fundo imobiliário. Praticamente é um ramo que todo brasileiro gosta, que é imóveis. Você vai falar, Gabriel, então eu vou construir. Bem, você não vai conseguir, porque esse ramo de logística é para galpões de empresa. E certamente, a maioria das pessoas no Brasil não tem dinheiro para comprar o terreno, para construir o galpão, não tem os contatos certos para fazer um bom contrato com a empresa que vai alugar o galpão. Bem, e como um fundo de logística é algo que todo mundo quer, as janelas de oportunidade dele são bem pequenas. Já fundo de agro, shopping, lajes corporativas tem uma janela de compra melhor para quem tem pouco dinheiro, como nós. Bem, os 3 fundos que vamos falar nesse vídeo são RECR11, RZTR11 e GGRC11. Bem, para quem só queria saber quais fundos a gente vai falar, já pode ver, deixa o gostei, se inscreve e pode sair. Nosso primeiro destaque é o RECR11. Basicamente é um fundo de recebíveis imobiliários, que basicamente é o CRI, né? O que é o CRI? Supondo que você é uma construtora e vai pegar um empréstimo no banco, tá muito caro. Você vê um fundo que consegue pegar o mesmo valor, só que pagando mais barato pelos negócios. Basicamente ele empresta dinheiro para empresas do ramo imobiliário, e essas empresas pagam juros ao fundo. Olhando aqui no Investidor 10, que eu vou deixar bem aqui, ou aqui, não sei quando vai estar, ele está sendo cotado por R$ 84,09, com um dividendo yield de 14,5% ao ano. Mano, receber 14% ao ano sem imposto e sem fazer nada é muito bom. Claro, isso é dos últimos 12 meses. Significa, Gabriel, que ano passado ele rendeu 14%, ou seja, um pouco mais de 1, alguma coisa por mês. Significa que vai render tudo isso nesse ano? Bem, não, mas isso é uma previsão que pode acontecer. Se o PVP, preço sobre valor patrimonial, é de 0,94. O que significa, Gabriel, 0,94? 94 centavos? Não. Por exemplo, se a empresa vale 1 milhão e você vai pagar 940 mil, você está ganhando 60 mil de desconto, assim, posso dizer. Tem uma liquidez diária de 3 milhões e nos últimos 12 meses valorizou 12%. Mano, você tá prestando atenção? Você, no último ano, ele valorizou 12% e você ganhou mais 14% de dividendo. Mano, você vê como que é esse fundo. Bem, a maioria dos CRIs que eles emprestam dinheiro para as empresas do setor imobiliários são indexados ao IPCA, que é o nosso índice de preço ao consumidor. Bem, isso é muito importante porque ajuda a gente que está investindo nesse fundo a ter uma proteção contra a inflação. A carteira dele também vai estar aqui. É de 91% em CRIs, 4% em fundos imobiliários, 3% em imóveis físicos e 2% em caixa. Bem, nesse fundo está tendo uma gestão bem elogiada por momentos de crise. Está conseguindo ter constância no pagamento. Não está ficando nem um mês sem pagar, não está tendo nenhum escândalo. Então é uma gestão que está sendo bem boa. Você vai falar, Gabriel, eu tô com o pé atrás, assim, mesmo se mostrando assim, tô com um pouco de medo. Bem, aqui no Investidor 10 você consegue baixar o relatório do fundo, então você pode pegar o relatório e ler linha por linha para ver se esse fundo é para você e para sua estratégia ou não. O segundo fundo é no setor que eu também gosto, que é o de Fiagro, em terras agrícolas focado, que é o RZTR11, que investe em agronegócio. O que ele faz? Ele arrenda, fazenda, compra e vende. Basicamente é isso, bem resumido. Bem, e as fazendas que ele compra são focadas em grãos e fibras, ou seja, ele tem fazendas em Mato Grosso, Maranhão, Tocantins, Goiás, Bahia e Piauí. Ou seja, aonde a fazenda produz uma boa quantidade de grão, ele compra, arrenda ou revende a fazenda no caso. Bem, esse fundo também se valoriza bastante com a valorização de terra, como sabe. Deus não fará mais terras, então quem está comprando terra
tá ganhando bastante dinheiro, principalmente fazendo. Tá, ele tá sendo contado. Eu vou botar aqui no investidor 10 a R$ 93,15, R$ 93,15. Paga um dividendo médio de 12,93, opa, 12,91% ao ano, que, mano, é quase 13% sem imposto. Um PVP de 0,97, como eu falei, a cada 1 milhão você vai pagar 970 mil. Uma liquidez diária de 2,5 milhões e no último 12 meses ele se valorizou 15,56%. É uma valorização fora de base. A quantidade de imóveis que ele tem em cada região. E bem, por último, mas não menos importante, GGRC11. Basicamente é um FI de gestão híbrida. Basicamente ele investe em imóveis logísticos de locação atípica. O que isso faz? Tipo assim, são imóveis feitos sobre encomenda. Esse fundo é gerido pela Argos Capital e também ele mexe além de logística, ele também investe em indústrias. Ele está sendo cotado a R$ 10,01, paga um dividendo yield de 11,65% ao ano, que também é bom, zero imposto, um PVP. Olha esse PVP de 0,88. Como eu falei, você tá ganhando praticamente 200. Se você comprar por 1 milhão, você tá pagando um desconto de 220 mil em patrimônio dele. Tem uma liquidez alta até de 3.530 mil. E desse fundo aqui não teve uma valorização tão alta. Valorizou apenas 4,5% nos últimos 12 meses. Só fazendo uma breve análise dos relatórios, que o GGRC11 não tem vacância desde a sua criação. Ou seja, os imóveis deles nunca ficaram sem ninguém alugar, que é um indicador de alta demanda. E bem, como eu falei, eles fazem imóveis sobre medida para as pessoas que vão alugar, as empresas no caso. Significa que o contrato deles são também atrelados ao IPCA contra a inflação, mas são do mínimo de 10 até 20 anos naquele lugar. E caso a empresa queira sair, tem uma multa muito alta e tem que pagar todos os anos que faltam ainda de aluguéis naquele lugar. Então, para a empresa sair é muito difícil. E também o valor do aluguel dele é abaixo do mercado, então muitas empresas querem ter imóveis. Então, mesmo que uma empresa saia e pague a multa, não pode demorar muito tempo para a outra empresa entrar no lugar, mesmo sendo imóveis feitos sob encomenda. Bem, eu vou mostrar aqui o lugar que ele tem imóveis e a quantidade, mas tem imóveis em São Paulo e Paraná, que são a maior concentração deles, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco, Mato Grosso, Paraíba, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Bem, só para lembrar, isso não é recomendação de investimentos. Caso vocês queiram que eu comece fazendo a análise de relatórios de fundos. Como assim, Gabriel? Eu vou pegar um relatório de algum fundo e vou ler com vocês e apresentar os principais pontos, se você vai olhar, caso for investir, e fazer você entender o relatório. Por mais que ele seja um relatório bem esclarecido, as pessoas meio que ficam em dúvida ou tem dificuldade de entender o relatório de um fundo. Você é o fodão? Não, eu não sou fodão, mas eu estou estudando para tirar o CPA 10, o 20, o 100 assim, e me especializando no setor financeiro, que é o ramo que eu quero trabalhar no futuro, ou em banco, ou em corretora, mas primeiro eu estou estudando. Bem, deixa um gostei se você gostou, se inscreva no canal e comenta para falar se o vídeo tá bom, tá ruim, dê dicas no que eu posso melhorar. Valeu, falou!